Olá a todos. Eu sou o aluno Emiliano Castor, do PGSC. É um prazer estar aqui com vocês, colegas de turma, professores avaliadores, e vamos falar agora aqui do meu projeto de pesquisa. Vou aqui compartilhar a tela com vocês, vocês já devem estar vendo. Nós temos aqui esse projeto, que é o reconhecimento de sinais acústicos em ambientes ruidosos, utilizando inteligência artificial e humanoide. Esse é o nome do projeto que estou conduzindo no LIARC. Essa apresentação é da metodologia de pesquisa para a ciência da computação, cujos professores são os doutores Ronaldo Goldschmidt e doutor Ricardo Choren. Bom, esse trabalho ele é feito com orientação dos professores PhD Paulo Rosa e o doutor Ronaldo Goldschmidt. A área de concentração do trabalho é em ciência da computação, a linha de pesquisa é em sistemas de computação e o tema da pesquisa é robótica e automação. Bom, por que foi que cheguei a esse tipo de trabalho? Percebemos que o reconhecimento de sinais acústicos em inteligência artificial ainda é um desafio tecnológico que pesquisas demonstram ter interesse, particularmente em ambientes ruidosos, onde nós temos concorrência de vários sinais e temos dificuldades de se reconhecer no receptor e discernir entre vários outros sinais acústicos concorrentes aquele que lhe interessa. Vocês fizerem um pequeno teste na casa de vocês, vocês podem ter, por exemplo, mais de uma Alexa. Se vocês ligarem mais de uma Alexa ao mesmo tempo, ligar som, ligar rádio, deixar um ambiente ruidoso e você mandar o seu sinal de voz, Alexa, faça alguma coisa, esse pequeno experimento controlado dentro da residência de vocês já vão lhes dar uma boa perspectiva do que eu quero dizer. Várias Alexas em vários lugares, com ambientes concorridos, com vários sons concorrendo com o seu comando, por muitas vezes não são notadas na sua maior claridade possível pelo receptor, pela Alexa. Então, muitas vezes se chama Alexa num canto, a Alexa de outro canto responde, ou ela sequer responde. Então, pequenas demonstrações de aparatos de inteligência artificial que temos no nosso dia a dia já demonstra certa limitação. E não é diferente também quando nós falamos e tratamos com humanoides. E humanoides também, eles têm, obviamente, toda a sua percepção de sinais, mas também há dificuldades de discernir sinais dentre vários outros sinais acústicos concorrentes que chamamos de ambientes ruidosos. Nesse sentido, buscando o entendimento disso e, obviamente, buscando o entendimento do Instituto em relação a esse assunto, percebe-se que, de fato, é de interesse de pesquisa, porque é um assunto importante. Imagina se estamos em um ambiente de asseguração de soberania nacional e precisamos trocar vozes de comandos de inteligência artificial em um aparato em movimento, com concorrência de sinais acústicos, poluindo todo o ambiente. Então, isso, de fato, é um tema interessante, no sentido de manutenção da soberania nacional, no sentido de preservação das infraestruturas críticas da nação. Então, entende-se que são assuntos relevantes e, por isso, justificados para tipos de pesquisas. Por esse caminho, buscam, junto com os orientadores, desenvolver técnicas de inteligência artificial, mais especificamente Deep Learning, aprendizado profundo, que ajudem a aprimorar o reconhecimento de sinais para a recepção por robôs humanoides. Então, essa foi a relevância. Bom, buscando o estado da arte. Como construir o estado da arte? Começou com a perspectiva da construção da RSL, da revisão sistemática de literatura dentro da disciplina. Passei alguns meses buscando confeccionar uma RSL mais assertiva para o tipo de pesquisa e depois de muitas idas e vindas, conversas com colegas de turma, apresentação na turma, conversa com os orientadores, cheguei à conclusão que essa seria uma melhor forma de construir a string de busca. Essa string de busca
me permitiu entender o que se fala sobre o assunto relacionado a sinais acústicos, a inteligência artificial, interação com humanoides. Então, me trouxe uma perspectiva, uma claridade do que podia, de fato, ser abordado. Inclusive, que tipo de sinais acústicos podia ser abordado dentro da pesquisa. Então, todo esse trabalho dentro da RSL me trouxe a literatura que vai fazer parte do capítulo 2, que é o capítulo de referencial teórico da dissertação. Todos eles foram lá, foram praticamente 200 artigos que foram retirados. Eu vou mostrar aqui a memória de cálculo deles, para vocês terem uma ideia, e eles que vão compor todos os elementos do capítulo 2, junto com outros trabalhos seminais e livros seminais também, que vão compor o capítulo 2 da dissertação. Nesse meio do caminho, temos o estado da arte, né? Também as principais técnicas do Deep Learning foram essas que foram encontradas em literatura levantada na RSL e com os autores seminais, as técnicas de CNNs, RNNs, LSTM, VAIS, GANs, redes neurais feed-forward, Transfer Learning. Então, foram as, de fato, que foram selecionadas para esse trabalho. Então, aí está a memória aí de cálculo, foram 200 artigos selecionados, que fazem parte de toda a revisão de literatura. Obviamente, o número é maior, fazendo critérios de seleção, inclusão e exclusão, cheguei a esse número de praticamente 200 artigos. Bom, qual é a questão de pesquisa principal dita para esse trabalho? É uma pergunta, a pergunta norteadora. Qual é a pergunta norteadora? Quais evidências quanto à utilização de Deep Learning podem contribuir para o aprimoramento de reconhecimento de sinais acústicos em ambientes ruidosos por um robô humanoide? Essa questão de pesquisa principal derivou 3 questões de pesquisa específicas, que foram a QPE1, que sinais acústicos em ambientes ruidosos foram conduzidos por Deep Learning, QPE2, quais técnicas de Deep Learning então foram usadas, e QPE3, de que formas o robô humanoide consegue discernir sons em ambientes ruidosos. Então, essas foram as questões de pesquisa específicas. Com isso, foi possível derivar o objetivo principal da pesquisa, que é criar um modelo de aprendizado profundo que contribua para o aprimoramento de reconhecimento de sinais acústicos em ambientes ruidosos por um robô humanoide. Então, esse objetivo principal derivou em alguns objetivos secundários. Aí eu utilizei a taxonomia de Bloom, como refere aí na imagem, que é um formato de organização de estudos científicos bem estabelecidos pela comunidade científica, e com isso, utilizando as palavras-chave, de acordo com o que aparece aí na pirâmide, construí aí os 4 objetivos secundários dessa pesquisa. Referem-se bem que essas palavras-chave, vocês podem dar um pause no vídeo e retornar aqui para o slide anterior para comparar a pirâmide, ou seja, uma pirâmide tem uma evolução entre cada uma dessas camadas. Então, objetivo 1, compreender o comportamento de sinais acústicos em ambiente ruidoso, eu começo por aí. Objetivo 2, aplicar técnica de Deep Learning no contexto de interpretação dos sinais acústicos, que vem obviamente, depois de conseguir ter feito o objetivo 1. Objetivo 3, depois de ter passado pelos outros 2 anteriores, analisar o discernimento de sons em ambientes ruidosos por um robô humanoide com as diferentes técnicas de aprendizagem profundo. E objetivo 4, por fim, criar um modelo de aprendizado profundo que aprimore o discernimento de sons em ambientes ruidosos por um robô humanoide. Então, observem que isso é uma sequência. Ele começa do objetivo 1 até o objetivo 4, subindo a pirâmide da taxonomia de Bloom. Bom, a metodologia vai ser uma pesquisa quantitativa. Vamos fazer utilizações de materiais dentro do LIARC, do Laboratório de Inteligência Artificial, utilização do misturador isolador de filtro de sinais acústicos, utilização do robô humanoide NAO V6, utilização de Python para mediação com técnicas de aprendizado profundo, utilização de testes paramétricos ou não paramétricos, vai depender se é normal ou não se tem normal a quantidade de observações, para a validação das hipóteses. E utilização de Python e SPSS para validação das hipóteses. Quais seriam essas hipóteses? Claro que isso aí pode ser refinado, mas inicialmente as hipóteses foram essas 3. A hipótese nula, H0,
obviamente, a hipótese mais conservadora. Temos que o modelo de aprendizado profundo não aprimora o discernimento de sons ambientes ruidosos pelo robô humanoide. O que eu quero dizer com isso? Que são estatisticamente relevantes os semitons de Vocal Tract Length, o VTL, e o Fundamental Frequency, o F0, que são os semitons selecionados para esse tipo de trabalho mediante pesquisa da literatura. H1, modelo de aprendizado profundo aprimora discernimento de sons ambientes ruidosos pelo robô humanoide em função da VTL. Hipótese 2, o modelo de aprendizado profundo aprimora discernimento de sons em ambientes ruidosos pelo robô humanoide em função de F0. Obviamente, tudo isso comprovado estatisticamente, como mencionei nos slides anteriores. Agora, as técnicas estatísticas vão depender naturalmente se vai ser um teste paramétrico, teste não paramétrico, e também que teste paramétrico e que teste não paramétrico vai ser feito, vai depender dos sinais que forem coletados em laboratório. Bom, aqui está o cronograma. Aí eu peço para vocês, colegas e professores que estiverem assistindo esse material, dê uma pausa para poder analisar, porque vai ficar apertado em termos de tempo para falar, mas é importante que vocês vejam isso. Eu utilizei aí o mesmo padrão dos projetos de pesquisa que o Instituto Militar de Engenharia promove e manda para os órgãos financiadores, é o mesmo. Então, os professores devem estar acostumados com esse tipo de modelo, os professores que mandam projetos de pesquisa dentro do padrão IME. Então, estão aí as metas, então, passo a passo. Peço que deem uma pausa aí para conseguir ver essa tela. E depois, a continuação, deem uma outra pausa para assistir essa tela. E aí vocês podem me perguntar no dia da apresentação o porquê desse cronograma, que a gente pode discutir, que vai ser um prazer para eu falar isso. Bom, o tempo já está esgotando. Essas são algumas referências, né? Claro que só foram referências que me ajudaram a construir esse breve material aqui para apresentação para vocês. Obviamente, eu tenho mais outras 200 e tantas referências que foram coletadas na SL e junto com alguns outros autores seminais. E agradeço aí o acompanhamento com vocês. O nosso tempo aqui está esgotando. E com isso, eu encerro a nossa apresentação, a nossa conversa de hoje. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!